Olá, então essa é a nossa última aula do primeiro módulo e eu quero retomar então aquele primeiro exercício lá que eu pedi, que seria para você pintar um desenho, para você resgatar uma memória lá da tua infância, para você tentar se recordar do primeiro sonho da tua infância, para a gente entender esse sonho no contexto da tua vida hoje. Então esse é um exercício que você vai fazer. É sempre bom a gente guardar os nossos sonhos. Por que é importante guardar os nossos sonhos, né? Ao longo do tempo, conforme a gente vai anotando, a gente vai guardando, vai montando um espacinho para recordação, porque a gente vai revisitar esses sonhos em algum outro momento da vida. E ali naquele registro, a gente vai ter um registro de toda a nossa história de vida, dos momentos que mais nos marcaram, das mudanças que a gente foi passando ao longo desse período e principalmente, conforme a gente vai saindo de determinado momento emocional, a gente consegue olhar de uma outra perspectiva para aquilo que aconteceu no passado e dar mais significados, outros significados, novas percepções para aquilo que já aconteceu. Aquele sonho que antes eu interpretei de uma forma, hoje talvez eu atribua novos significados para ele. Então isso vai ser muito importante também. A memória da infância, ela é muito importante porque na infância a gente está construindo todos os nossos modelos de crenças. A gente também tem ali a nossa fidelidade quando ainda é muito novinho em relação à nossa estrutura de personalidade, ao nosso contato com o self. Então, essa base, infância, primeira infância até a adolescência, ela vai ser muito importante para a gente estar entendendo um pouquinho a dinâmica da nossa vida atual. Eu tenho aqui uma caixinha, uma maleta, e essa maleta aqui eu mandei fazer ela quando eu era cabeleireira e no salão eu fazia também maquiagem, então eu mandei fazer essa maleta para guardar as maquiagens. Quando eu vendi o salão, eu, por algum motivo, quis continuar com a maleta. Trouxe a maleta até para Bento Gonçalves com as maquiagens. Mas eu não sou uma pessoa que me maqueio tanto, então muitas coisas eu não usava. Aí, um tempo depois, entrou uns ladrões em casa, no apartamento, a gente não estava em casa, e levaram várias coisas, inclusive as maquiagens que tinha aqui dentro. Então, essa maleta eu passei a usar para guardar as joias. Quando eu estava no meu processo de análise, que eu comecei a trabalhar com as pinturas, com a aquarela, para trabalhar o meu processo terapêutico, então eu usei essa maleta para guardar toda o meu material, né, a minha ferramenta, então, para fazer aquarela. Então aqui tem tintas, né, tem pincéis, vários pincéis de vários tamanhos, tem até lápis de cor, tem canetinha, então tem aqui umas divisórias. E aqui dentro eu guardo, então, os sonhos, tem outros cadernos dos sonhos aqui também. Esse material aqui que eu separei para dar uma lida para vocês. E tem várias pinturas minhas aqui, né? Tem papel de desenho, tem mais tintas aqui. E tem uma construção de pinturas ao longo do meu processo. E uma coisa bem interessante, para quem gosta da psicologia, da arte-terapia, a Anísia da Silveira tem um livro muito bom, que se chama Imagens do Inconsciente, que ela aborda várias questões relacionadas à pintura, e lá ela também fala sobre o quanto Jung também vai falar disso, né, mas assim, uma leitura, acho que até mais acessível para nós, para pessoas que não são da psicologia também. Ela fala bastante sobre as imagens, vou compartilhar com vocês. Essa daqui foi a primeira pintura que eu fiz no meu processo terapêutico. E vocês podem ver que ela tem muita intensidade de cores. E a Anísia, ela fala algo bem interessante sobre isso, que quando o nosso inconsciente ele está carregado, existe algo arquetípico ali ativo, constelado, onde a gente está quase sendo sucumbido por uma emoção. É muito provável que as nossas produções elas vão ter muita intensidade, principalmente de cores. Por isso que é interessante trabalhar com cores. E se você está em casa e quer fazer isso também, é interessante. Pode ser a tinta guache mesmo,
Eu uso esse papel mais durinho, mas pode ser outro tipo de papel, né? Só o papel mais durinho, que é próprio para pintura, ele não vai rasgar. E nesse momento eu não entendia nada de aquarela quando eu usei, então eu usei ele, a tinta, né, na intuição mesmo, sem ter tanto conhecimento. E quando eu fiz, estava super carregado, eu estava passando por um momento bem difícil, era logo após ali uma solútil, e com o passar do tempo as produções elas vão tomando outra proporção, então as cores elas vão ficando mais leves, mais brandas, ela vai perdendo aquela intensidade porque o inconsciente então ele vai se reorganizando, e principalmente quando inconscientemente a gente faz isso como se fossem produções de mandala. Então a Anise vai falar então desse movimento circular, as produções em forma de mandalas, né, as mandalas, que é uma forma do nosso inconsciente ele se reorganizar, né? Então é como se fosse ali uma estruturação do self para a gente trazer então essa reorganização. Eu deixei esse conteúdo também para vocês na apostila. A gente vai falar mais sobre self nos próximos módulos. Mas para vocês entenderem que o trabalho terapêutico com a pintura, com o desenho, não é sobre eu ser uma artista e querer fazer uma coisa bonita para mostrar para os outros. Eu estou fazendo uma coisa para mim. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês, mas né, em nenhum momento eu saí exibindo a minha pintura porque ela não é com essa finalidade. Eu posso fazer também com essa finalidade? Pode, não é nenhum problema, mas a princípio, no processo terapêutico, ela não é com essa finalidade. Então, com o tempo, você vai vendo então a evolução da tua produção. E até na parte artística, consequentemente, conforme você vai fazendo, isso vai melhorando também. Mas principalmente as questões emocionais. Então eu lembro que nesse momento que eu fiz, eu estava vivendo uma solútil, estava muito difícil. E depois essa solútil ela foi passando e os conteúdos eles foram mudando, as formas elas foram mudando. Aqui não chega a ser uma mandala, mas é quase uma mandala que eu fiz. E depois eu fui fazendo outras produções. E os meus desenhos, eles ocupavam de início toda uma folha, eu não conseguia fazer produções que fossem pequenas. Então eu acabava ocupando toda a folha. E com o tempo, conforme foi perdendo aquela intensidade, aquele peso, então eu consegui trazer as produções para esses caderninhos menores aqui, que também é um caderninho de pintura, e consegui ir fazendo então as produções também de tamanhos menores. Então a gente vai vendo também a nossa evolução. Significa o quê? Que a gente está conseguindo se reorganizar, né? Então o inconsciente ele vai diminuindo aquela invasão que estava tentando acontecer na consciência e a gente vai ficando então com a vida mais tranquila, mais leve, mais serena e consegue enxergar aquele momento emocional com um pouco mais de clareza. Eu não vou compartilhar aqui com vocês todas as minhas produções, é mais para vocês saberem que revisitar esses momentos, ele é muito importante para a gente saber o tanto também que a gente conseguiu passar. E que quando a gente passar novamente por um período emocional difícil, a gente se recorda que a gente já passou por outros momentos difíceis e que os momentos difíceis eles passam, eles não ficam para sempre. Então faz parte do nosso desenvolvimento que em algum momento a gente vai passar por alguma situação, seja numa solute como eu passei, ou seja em alguma outra operação alquímica que eu vou estar falando nos próximos módulos. E eu quero que você, então, olhe para o teu desenho, ou olhe para o teu sonho, e pensa que mensagem talvez esse desenho ou esse sonho ele esteja te trazendo. Eu vou compartilhar com vocês um sonho, a lembrança de um sonho de uma paciente adulta que eu estava atendendo. Ela tinha sonhos frequentes quando criança que ela estava voando. Então é como se ela voasse, tivesse poderes e voasse. A principal questão dela na vida adulta era a dificuldade de uma conexão com as coisas mais terrenas, mais concretas. Ela tinha uma vida adulta muito intelectualizada e às vezes também muito fora de contato com a realidade. Esse sonho de infância mostrava o quê? Que essa pessoa, lembra que eu falei que o Jung fala que muitas vezes o sonho da infância ele pode estar trazendo uma mensagem de destino.
Então esse sonho, a mensagem de destino era o quê? Que essa seria a dificuldade da vida dessa pessoa na vida adulta, por isso uma mensagem de destino. Quer dizer que isso não pode mudar? Bom, ela estava em processo terapêutico e com o tempo ela conseguiu, né, uma terapia de muito longo prazo, ela conseguiu então ir se aproximando dos conteúdos mais concretos, deixando um pouquinho essa vida intelectualizada, porque ela precisava entrar em contato com as outras funções que a gente também vai ver nos próximos módulos, que é a de sentimento, que é a sensação. Então, a gente precisou fazer outros trabalhos com essa paciente. E você pode fazer isso também na tua vida. Claro, ao longo dos módulos você vai compreendendo o que você pode fazer também um pouco melhor. Aqui é mais para você tentar entender talvez o que pode estar acontecendo. E aqui nesse livro, é um PDF de um livro, ele é um livro de psicologia, mas eu vou ler só um trechinho, é também um terapeuta junguiano que escreveu. Aqui fala sobre os desenhos também, a partir dos 5 anos de idade, da pessoa adulta que faz esses desenhos. O desenho de um adulto, de como ele se lembra de sua família aos 5 anos de idade, normalmente lança luz sobre a forma como ele vê o seu passado. Ele, em geral, tomará suas decisões baseado em suas experiências passadas. A comparação do conteúdo de um desenho aos 5 anos com um desenho feito nos dias atuais revela a forma como o indivíduo está repetindo a sua infância sem responder a um novo ambiente e a novos indivíduos presentes em seu mundo adulto. Então, isso aqui também lança luz, como aqui está dizendo nesse parágrafo, sobre como a gente enxerga também a nossa vida adulta. Como a gente lida na vida adulta baseado nos modelos ali da nossa infância. Então vamos pensar que a sua imagem da infância, que não seja um sonho, mas pode ser um sonho também, que você tenha uma imagem e você desenha essa imagem, e no teu desenho aparece você com dificuldade de se conectar com o teu pai. É como se no desenho você estivesse mais próxima da tua mãe e distante do teu pai. É como se aquele pai estivesse inacessível. Na vida adulta, eu estou dando um exemplo aqui fictício, inclusive esse exemplo tem no livro, tá? Depois quem quiser dar uma olhada, o nome do livro que eu esqueci é O Mundo Secreto dos Desenhos, tá? O Mundo Secreto dos Desenhos. Então, nesse exemplo clínico, essa pessoa na vida adulta, ela tinha dificuldade de se relacionar com homens, com as figuras masculinas. Para ela conseguir ter um bom desenvolvimento com as relações masculinas no geral, né, na vida dela, não precisa ser só parceiros íntimos, ela teria que se reconectar com essa parte masculina dela que ficou para trás, porque como ela não conseguia ter esse contato com o pai, ela como se tivesse perdido o contato com o eu dela interno, na vida dela também, interior aqui, então a gente vai ter um parceiro também interior, e depois nos próximos módulos vocês vão ver sobre isso, e é como se ela tivesse perdido esse contato. Então, para ela conseguir resgatar esse contato, ela teria duas possibilidades na vida adulta, se ainda fosse possível. Ou ela tentasse restabelecer a conexão com esse pai real, na vida real, entrar em contato, ter um contato maior, ou ela teria que desenvolver isso com a outra figura masculina, não necessariamente precisaria ser o pai. Porque daí, com essa outra figura masculina que poderia ser o parceiro, e que muitas vezes na nossa vida é o parceiro, ela poderia projetar, então, nesse outro, o eu dela interno que ela não tem acesso. E que daí ela vai começar a ter mais acesso a partir do momento que ela vai conhecendo essa relação dela e do outro, desse eu oposto. Então, gente, essa aula é mais para você fazer um resgate desse exercício e olhar para o que está aparecendo ali. Eu não vou fazer análise do seu desenho ou do teu sonho. O curso não é esse propósito, mas é para você fazer do seu. Então, tenta, qualquer dúvida, manda aqui, a gente vai respondendo na medida do possível, mas tenta olhar para o teu sonho com um pouco mais de carinho. O que você sente quando você olha para esse sonho e para esse desenho? O que você percebe nesse ambiente que se apresenta para você? Pode ser um ambiente, é uma questão mais sombria? Não, é uma questão mais leve, é o cheiro da infância, é o gosto da comida,
as emoções, são as pessoas, o que te traz mais de sensações, de emoções, porque isso também vai te dar um guia, que você vai poder entender melhor isso nos próximos módulos. Mas esse exercício ele é uma porta de entrada para uma conexão muito profunda e muito verdadeira. Então, o que eu deixo aqui de recomendação para vocês, não precisa ser uma maleta assim, e se vocês olhar, escutou a minha história, vocês vão ver que ao longo do meu processo, inconscientemente, eu vim elaborando com essa caixa a minha vivência, a minha vivência de cabeleireira para a minha vivência psicóloga. Porque eu tinha muitos sonhos antes de eu conseguir fazer isso aqui, né? De eu transformar essa maleta em uma maleta de... É muito simbólico isso, né? Em uma maleta para os meus materiais aqui terapêuticos. Antes de eu fazer isso, eu tinha muitos sonhos, eu como cabeleireira. Então, isso fez parte de mim por muito tempo, né? Por uns 10 anos. E eu consegui transformar isso e realmente me enxergar como psicóloga também levou um tempo. Então isso aqui também foi um processo simbólico. Ele veio de um outro lugar, veio lá do Mato Grosso, de um outro contexto da minha vida, e ele continua fazendo parte do presente hoje, só que com outra funcionalidade. Você percebe o quanto que a gente transmuta nesse período? Não é só a caixa, não é só a maleta, mas é o quanto eu fui transmutando nesse período e trazendo comigo também aquilo que é meu, aquilo que se transformou, se moldando. Não é que eu deixei de ser, mas eu me moldei. E quando vocês olham para a vida de vocês e conseguem ter essa percepção também, olhando para o passado e fazendo essa retrospectiva até chegar no teu mundo presente, você consegue encontrar uma vida muito rica e uma vida vivida. E eu espero que você consiga fazer sentido na sua vida com isso. Um beijo grande no teu coração e eu espero vocês então no próximo módulo.